Vamos começar a entender então o porquê que isso pode ser uma crença ou uma situação que a gente precisa olhar se isso realmente é real ou se isso nos conforta como uma desculpa. Puxa, é que, Léo, você não conhece a minha condição, você não conhece a minha situação. E eu posso dizer, realmente não. Mas eu posso dizer da minha. Eu posso olhar para a minha trajetória e enfrentar todos os obstáculos. Eu gosto de dizer que todo mundo aqui, sem exceção, deseja, quer colher frutos de uma vida abundante, quer viver uma vida de prosperidade, quer colher os frutos. Mas eu desafio que muito poucos estão dispostos a pagar o preço de aprender e a plantar para que essa colheita chegue. E muitas das vezes a gente coloca empecilhos, como, puxa, eu ganho muito pouco. Então vamos começar a entender que você não ganha pouco. Você ganha exatamente o que você merece. Pô, Léo, mas como assim? Você está sendo duro? É. E aí eu quero trazer uma reflexão com você, que eu gosto de dizer que nós estamos, as pessoas falam, né? Nós estamos na era da tecnologia, na era do marketing digital, da internet. Eu discordo de certa maneira. Por quê? Porque eu entendo que nós estamos numa grande transição de eras. Nós estamos num período transitório, não está instalado. Como lá atrás veio uma revolução industrial e depois se estabeleceu a indústria como base, digamos assim, para uma vida, eu acredito que nós estamos num processo transitório. E qual que é o problema disso nesse momento? É que no processo de transição, a gente não se apercebe das mudanças. A grande maioria só vai se atentar na hora que efetivamente se instalar o novo modelo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que essa mudança traz justamente um novo significado à maneira que olhamos, que ganhamos e que nos relacionamos com o dinheiro. Era natural, quando a gente olhar para uma era industrial, nós ganharmos dinheiro pautado no trabalho que a gente fazia. Era o modelo industrial. Você ia, você picava cartão, você tinha um compromisso, você entrava às 8, você saía às 6, você normalmente faria ou tinha, percorria um plano de carreira. Quantas pessoas, às vezes os nossos pais, os nossos avós, que entraram numa empresa, trabalharam às vezes por 30, 35, 40 anos naquela empresa, se aposentaram e na mesma empresa não tiveram grandes mudanças. E até aí, show de bola. A questão é que agora nós estamos caminhando para um mundo em que nós não ganhamos mais dinheiro pelo trabalho que fazemos. Léo, mas como assim? Eu vou explicar para você e você vai começar a ter clareza se isso fizer sentido. Por quê? Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Olha para um prédio que foi construído. Eu pergunto para você, quem que trabalhou mais? Quem que dedicou mais horas de trabalho para levantar esse prédio? Foram os pedreiros ou foi o engenheiro? Quem que dedicou mais tempo? Você concorda comigo que os pedreiros dedicaram mais tempo? Agora eu pergunto, a hora que o prédio está concluído, pronto, se a gente olhar quanto que o engenheiro ganhou de dinheiro e quanto cada pedreiro ganhou, quem ganhou mais? O engenheiro ou o pedreiro? Quem ganhou mais dinheiro? Você consegue perceber que quem ganhou mais dinheiro e muito mais dinheiro foi o engenheiro? Aí eu pergunto, você tem ideia de por que o engenheiro ganhou mais dinheiro? Ele simplesmente assina um papel. Na verdade, ele assina a planta. Não, mas como assim? Você está sendo muito simplista. O que acontece ao ele assinar esse papel? Você tem ideia? Porque vamos imaginar, o prédio está lá hoje. Se esse prédio tem um acidente, cai, acontece alguma coisa, o pedreiro tem alguma coisa a ver com isso? Não, ele não vai ser acionado. Ninguém nem lembra mais dele. Mas o engenheiro sim. E aí você percebe que ao assinar o papel, então, o que o engenheiro fez? Ele assumiu responsabilidade. Para pensar o seguinte, hoje nós estamos cada vez mais caminhando para um mundo em que se ganha dinheiro pela responsabilidade que se assume. Simples assim. E essa responsabilidade, na grande maioria das vezes, para não dizer na sua totalidade, está envolvida no impacto que você gera para a humanidade, que você gera nos outros. Com responsabilidade
que realmente tem um impacto na vida de uma pessoa, aquilo se ganha muito. Vou dar um exemplo de um médico que é cirurgião. Então, a partir do momento que ele entra num centro cirúrgico, por exemplo, um cardiologista para fazer uma operação de coração, ele está sujeito ao risco do paciente dele morrer. E a hora que ele fala, meu, você vai, tá aqui, deu o diagnóstico, você vai operar comigo, você consegue entender que ele está assumindo uma responsabilidade perante aquele paciente? Então ele precisa sim cobrar condizente ao que ele acredita, dentro das crenças, dos valores, dos princípios que ele tem. E é isso que diferencia, por exemplo, um cirurgião que cobra, sei lá, 10 mil reais a cirurgia, do outro que cobra 50, do outro que cobra 100. Faz sentido isso? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você hoje não ganha o que gostaria, é porque, de algum motivo, você está se omitindo de responsabilidades. Olha a sua volta, olha no seu trabalho, olha às vezes no seu consultório, no seu escritório. Ah, como é que estão as coisas? Como é que está a sua relação com os clientes? O quanto de responsabilidade você está assumindo? As suas 50%, né? 50% do processo é meu, mas eu assumo aquilo e deixo claro para o meu cliente.